Currying é bem comum em linguagens funcionais, tá? O JavaScript não é uma linguagem por padrão funcional, tá? Mas você consegue escrever código funcional e ir adaptando ela, tá? Currying é a técnica da gente transformar uma função com N parâmetros, seja 2, 3, 4, em apenas em apenas uma função que recebe um parâmetro e a gente vai, para cada parâmetro, a gente vai retornando uma nova função. Esse é um conceito um pouquinho difícil de entender, então vamos mostrar um exemplo aqui, tá? Então, essa é uma função normal, tá? A gente tem uma função soma, recebe dois parâmetros e eu retorno A mais B. Então, vou somar 2 mais 2, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5. O que acontece? Você percebe que a gente está sempre repetindo o primeiro parâmetro? Isso se a nossa execução precisa memorizar esse parâmetro, né? A gente quer reaproveitar esse cara, a gente não quer ficar sempre passando esse 2. O que a gente poderia fazer? A gente poderia aplicar essa técnica do curry na função soma. E como que ficaria? Então a gente teria, lembrando, o curry, para cada parâmetro, a gente vai criar uma nova função. Então, na primeira função, eu só recebo A. O A, ele faz o quê? Retorna uma nova função que recebe o segundo parâmetro. Tá? Então, como que fica a execução desse cara? Quando eu executar a soma 2, ele vai me retornar essa função. E essa função eu vou armazenar numa variável. Então, eu vou armazenar o soma 2. Então, meu A, nessa função, sempre será 2. E com isso, fica bem mais fácil de eu executar a função. Tá? Então, como eu tenho o primeiro parâmetro já memorizado na criação dela, basta eu ficar chamando. Então, soma 2 com 2, soma 2 com 3, soma 2 com 4 e soma 2 com 5. Tá? Só vou executar aqui. A gente vê que está tudo ok. Só faltou dar os consoles.log, né? Tá. Pronto. Aqui. Beleza. Opa, ok. O próximo conceito que a gente vai falar é sobre hoisting. Tá? É outro conceito também que é difícil para o pessoal entender e foi um dos motivos, acredito que até para ter o escopo de bloco com let o const. Ficou um pouquinho mais amigável para entender o que está acontecendo e para não permitir que você use uma variável antes dela ser definida. Tá? O hoisting significa levantar, né, ou suspender algo. Tá? Isso é um comportamento que ocorre no JavaScript em declarações de variáveis e funções. Tá? Basicamente, as declarações tanto de variáveis e funções são elevadas ao escopo no escopo que ela está. Então, seja escopo de bloco, função ou global. Tá? A gente pode separar o hoisting basicamente em dois tipos, tá? De variáveis e funções. A grande diferença, que a gente vai mostrar depois no exemplo, é que o hoisting de variável só eleva a criação da variável e não a sua atribuição. Tá? Já a função, ela é elevada, ela é içada, né, ao topo como um todo. Então você vai ter até a assinatura dela lá. Vamos mostrar aqui. Então, um hoist de variáveis, tá? Só fechar aqui. Opa, isso. O que a gente tem? Eu criei só uma função para a gente ver tem um escopo ali, mas poderia ser no global, teria o mesmo efeito, no de bloco também, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho uma função, no caso chama fn, ela faz um console.log de text, que é uma variável que eu estou criando aqui embaixo, tá? Com o valor de exemplo, e aqui embaixo eu dou um console.log de text. Tá? O que acontece? Se você for tentar usar uma variável, por exemplo, em outras linguagens que não foi declarada ainda, provavelmente você vai tomar um reference error, alguma coisa que falando, essa variável não existe ainda. Né? Já no JavaScript, por causa do hoisting, o que acontece? Aqui eu tenho um exemplo do hoisting em ação. Então, se eu tenho var text, o que ele vai fazer? Ele vai içar a declaração, tá? Então, esse cara não vai tomar um reference error, esse aqui.
Ele vai tomar, na verdade, um undefined, que é o que? A variável existe, só que não foi definida ainda. Tá? E como que a gente define, lembrando, como que a gente sabe, em qual momento que a gente sabe o tipo de uma variável no JavaScript? No momento de sua atribuição. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Esse console log text, ou aqui, porque ali é o do host. Esse console.log do text, ele não vai retornar um reference erro, não vai retornar nada, ele vai retornar undefined. Tá? Aí, a partir do momento que a gente declara, esse console.log vai retornar o valor exemplo. Tá? Vamos só ver aqui. Então, undefined e exemplo. Tá, isso com variáveis. Mas e com função? A função, nesse exemplo, vocês podem ver, eu também declarei com o mesmo nome, chama fn. Só que, percebem que eu estou usando a função log, só que eu declarei ela aqui embaixo. Tá? Voltando, a grande diferença entre hosting de função e hosting de variáveis é isso aqui. Ó. A função ela é içada como um todo. Então, quando eu executar esse log, por mais que ele está na segunda linha, né, ele está bem antes da declaração da função, eu vou conseguir fazer o console.log do value. Vou executar aqui. Tá? Esse que é o conceito do hosting. Tá? Sempre lembrar que vai ser içada. Se a gente for usar isso num projeto real, a gente vai configurar algum linter para não permitir isso. Tá? Vai ter casos que a gente vai definir uma função dentro de outra, mas o nosso linter vai estar configurado para não permitir que a gente chame uma função antes de criar ela. Tá? Porque a ideia pensa que aqui pode ter, sei lá, 100 linhas. Aonde está a declaração dessa função? Então, é uma boa prática a gente sempre declarar a função antes de usar. Agora a gente vai falar um pouco sobre imutabilidade, que também é um conceito de linguagem funcional, mas que a gente tem no JavaScript. Em linguagens funcionais, os dados que a gente vai criando nunca mudam. Tá? Então a gente fala que os dados são imutáveis. A variável nunca vai mudar. Se você precisa alterar ela, você vai criar uma nova. Tá? Por exemplo, ao invés da gente mudar um array, a gente vai, por exemplo, seja para adicionar um item ou deletar, né, remover um item, a gente vai criar um novo array baseado nesse que a gente está querendo alterar. E se a gente for adicionar um novo item, a gente vai e pega todo o conteúdo desse array e concatena um novo. E se for remover, a gente filtra para remover esse cara. Tá? A mesma coisa com um objeto. Tá? Um objeto, ele nunca é atualizado. Você nunca vai atualizar uma propriedade desse objeto. Mas você vai fazer o quê? Ele vai ser copiado e aí você altera só o que você quer. Tá? Isso você consegue fazer, por exemplo, no array, funções concat. No objeto você consegue fazer com object assign. Né? Tem várias funções, seja map, filter, reduce e até a criação de const. Vamos mostrar o exemplo aqui. Então, deixa eu só fechar aqui. O que a gente tem? A gente tem um usuário, tá? E a gente tem uma função que recebe esse usuário e eu preciso adicionar um novo atributo nele, tá? Eu preciso criar o full name. Então eu quero que eu passe um usuário para ela, me retorna um usuário com esse full name. O que é o full name? Um username com o user last name, tá? Aqui a gente já tem dois conceitos, né, duas, vamos falar assim, implementações novas do ECMAScript. O primeiro é o Speed Operator, que a gente falou lá, que surgiu lá no ES 2018, né? E aqui tem a string literal, tá? Isso aqui, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é a mesma coisa que se eu fizesse isso aqui. Só vou adicionar um espaço. Tá? É só uma sintaxe mais simples, né, para não ter que ficar concatenando o valor, mas vai ter o mesmo efeito. Tá? E o Speed Operator, ele faz o quê? Para cada propriedade que eu receber do user, ele vai colocar dentro desse meu novo objeto.
tá? Então, o que é legal desse conceito de mutabilidade? Eu não vou pegar o user, né, e alterar direto a referência dele, tá? A gente vai falar mais para frente de tipos, mas assim, toda vez que a gente passa para a função, seja um objeto ou um array, ele é passado por referência, tá? O que significa passar por referência? Se você alterar ele vai estar alterando vamos falar assim, o mesmo local que a variável aponta. Tipo, seja não sei se você já mexeu com C, nessa questão de ponteiro. Quando a gente cria um objeto ou um array, ele vai apontar para algum lugar. Se você passar esse cara para a função, aqui vai estar, na verdade, apontando para o mesmo lugar, tá? Pelo mesmo endereço de memória, no caso. Então, a gente não vai alterar o user e vai criar um novo, beleza? Então, aqui na execução, eu vou criar uma const, que é um user with full name, e vou chamar essa função aqui passando o usuário que eu criei aqui em cima. Então, o que eu espero aqui é que ele retorne um novo objeto com esses mesmos atributos mais o full name, tá? Vamos executar aqui. Beleza. Então, a gente tem os mesmos atributos, tá? Eu só vou dar um console.log no user, só para vocês verem que não aconteceu nada. Tá? Então aqui a gente tem o primeiro objeto. Deixa eu só dar um enter aqui. Deixa eu pegar aqui. Dá pra ter que executar de novo. Até subir. Opa, aqui. Então a gente tem o novo objeto com o full name, mas a gente não alterou a referência dele. Tá? Aí o outro exemplo que eu tenho aqui, aí já é um pouquinho mais, vamos falar assim, mais complicado no começo para entender, tá? Mas a gente tem um array de alunos. Esses alunos, ele tem dois atributos, tá? Que é o nome e o grade, que é a nota, tá? E aí eu tenho uma função aqui que recebe essa lista de alunos e ela vai retornar só os alunos aprovados. Os alunos aprovados são aqueles que tiraram 7 ou mais, tá? Então, eu deixei até o console.log aqui. E vou executar a função getApprovedStudents. Então aqui ele deve retornar o quê? Ele retorna só os alunos que estão 7 ou mais, tá? Vamos só ter certeza se está funcionando. Beleza, certo? Só que os alunos, a minha lista inicial que eu criei, não foi alterada, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, ainda tem todos os alunos iniciais, tá? Isso aqui já é principalmente dependendo das bibliotecas que a gente for utilizar, seja React, ficou bem famoso por causa do Immutable.js. É um conceito que a gente vai ver muito no dia a dia e é bem útil para evitar que a gente tenha os famosos side effects, né? Tipo, alterações indesejadas nos nossos atributos. Agora, a gente vai falar do nosso segundo tópico, que é tipos e variáveis. Essa parte já vai ser bem mais prática, né? A gente já conseguiu abordar boa parte da história dos conceitos de JavaScript. Então, agora a gente vai colocar um pouco mais a mão na massa. Tá. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre as variáveis, tá? Tem 3 formas da gente criar, vamos falar assim, armazenar um determinado valor que a gente possa usar futuramente, tá? Então são esses 3 tipos que a gente tem. O var foi o pioneiro, né? Todo mundo que mexia com JavaScript antes do S6 sempre usava o var, tá? E depois eles introduziram o letConst. Voltando um pouco na parte de escopo, lembra que eu falei antes o JavaScript só tinha 2 tipos de escopo: escopo global e escopo de função, tá? Com o letConst eles introduziram o escopo de bloco, tá? Quando você abre um if, quando você abre um while, toda vez que você tiver o brackets, né, aquelas chaves, aquilo é um escopo de bloco, tá? Eu vou pegar aqui o código, vamos dar um pouco de exemplo aqui. Então a gente tem as variáveis, tá? Essa é uma forma simples. Então basicamente, toda vez que a gente vai usar seja var, let e const, o primeiro atributo, o primeiro valor que você passa é sempre o nome
que vai representar essa variável. E aqui é o valor, tá? Então a gente tem a mesma coisa, let, fazendo var let const, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre as diferenças deles. Então, a mesma coisa, tá? Aproveitando, eu vou só criar um pouquinho aqui para falar um pouco do escopo, tá? Esse é um código JavaScript, tá? Isso é o escopo de bloco, tá? Toda vez que tiver. Então a gente vai ter isso dentro de um if, isso dentro de um for, por exemplo, seja um while, alguma coisa assim. Mas só de eu abrir e fechar chaves já é um escopo de bloco, tá? Isso aqui é o escopo global. Então não tem nada, tá na raiz, seja no browser, por exemplo. Ele vai atribuir para a variável global, tá? Então a gente tem o escopo global, o escopo de bloco. E o outro é o escopo de função. Tá. Desculpa. O que é interessante saber disso? No momento da gente for criar a nossa variável, lembrando do closure, capacidade de lembrar do contexto dela de criação, é muito importante para a gente não interferir em outras variáveis, tá? Vamos ver isso no browser. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui. Então aqui é no browser. Então se eu declarar uma variável aqui, ela é global, tá? No browser, o objeto que representa esse contexto, esse escopo global é o window. Então se eu for ver o window test, está lá declarado, tá? Não é uma boa prática escrever em escopo global, tá? Então o que eu quero mostrar? Mesma coisa, se eu fizer o let, por exemplo, eu vou criar aqui test, né? Test let para ficar mais fácil. Ele não escreve no escopo global. Isso é o comportamento do console, tá? Mas o que é legal? Então, se eu declarar ele aqui, vamos fazer com uma var, por exemplo. Var escopo. Ela não respeita o escopo de bloco, tá? Let const vão respeitar. Então, da mesma forma que eu declarar aqui, escopo. Não altera nada nessa variável, tá? Vamos escrever dentro de uma função aqui. Escopo de função. Tá. Então, opa, não existe, não tem, tá? Mas dentro se eu executar essa função aqui, lá vai ser criado, tá? Vamos mostrar um exemplo aqui sobre a primeira questão do escopo aqui, fica um pouquinho mais claro para a gente ver. Então, eu estou escrevendo, que nem eu fiz lá no console, o var test no escopo global, tá? Aí por questão do closure, ele vai lembrar disso na hora que for executar essa função. Isso aqui é uma função de execução imediata. A gente seria a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, desse um nome para ela e logo no final executasse, tá? Aí a gente tem uma if, só que na verdade é uma if de arrow function. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Então o que a gente tem? A gente criou uma variável no escopo global, aí a gente está dando console.log na primeira linha dessa função para saber o valor dela. Dentro desse if true, né, que sempre vai cair aqui, a gente vai declarar ela de novo, tá? Vai mudar o valor dela dentro desse bloco, tá? E aí a gente vai dar o console.log. E aqui no final, a gente vai dar um console.log após a execução do if para saber o que aconteceu com essa variável teste, tá? Então, deixa eu só aqui. Então, o que acontece? Essa função dentro desse escopo do teste, ela não existe, tá? A partir do momento que a gente
passou nesse if true, a gente vai declarar ela, o teste, tá? Essa variável, o que ela vai fazer? Ela vai subir para o escopo, tá? Lembra do hoisting. Mas por que ela vai subir se aqui tem um escopo de bloco, tá? O var não entende escopo de bloco, tá? Ele só vai aceitar escopo de função ou escopo global. Então, esse cara, a gente está acontecendo o quê? Isso aqui, ele está declarando aqui, tá? Dentro desse bloco, eu criei o teste, e aí, como o var não respeita o escopo de bloco, ele sobe no hoisting, tá? Então aqui, ele já sabe para onde apontar o teste, tá? Por causa do hoisting. Então, se eu mudar a variável aqui, ele consegue saber o valor, beleza? Isso não é dessa mesma forma com o let, tá? Então o let, como let e const respeitam o escopo de bloco, então aqui nesse começo de escopo de função, eu declaro a variável teste com o valor da função, faço o console.log desse teste, né? Dentro desse escopo de bloco, eu também vou declarar a variável teste com let. Aqui eu vou dar um console.log dela e vamos ver o que vai ser essa saída aqui, tá? Tá, aí que tá. O valor dentro do if, lembra, let const respeita o escopo de bloco. Então, esse let, ele só vai existir nesse bloco aqui, tá? Já aqui dentro é esse let que comanda, né? É esse let que vai valer. Então, eu poderia ter outro valor de outro if. Valor de outro if. Certo? Então, isso foi adicionado com o let com const, tá? Aí a gente tem basicamente a mesma coisa com o const. O mesmo comportamento, tá? E aí, agora a gente tem um pouco para falar mais detalhadamente do const, tá? O const, a ideia dele é para criar constante, como o próprio nome diz, tá? Só que tem algumas particularidades, tá? Quando eu atribuo const a um tipo primitivo, tá? No caso aqui string, ele não vai permitir que eu troque de valor, tá? Agora, se eu criar um objeto, ele permite que eu altere as propriedades dele, tá? Quando você cria, ou seja, um array ou um objeto, né, que são os tipos por referência, né? O que você não pode mudar é para onde o ponteiro dele está apontando, tá? Então eu não vou conseguir reatribuir o usuário, mas dentro dele eu posso mudar esse valor. Aí vocês devem estar pensando, putz, que vantagem tem de eu criar uma const de objeto, né, que na verdade não é uma const, tá? A gente tem, quando a gente for falar um pouco mais dos tipos e entrar mais na parte de objeto, a gente tem como congelar esse objeto. Falar assim, não vai alterar esse cara de jeito nenhum. E aí a gente chama uma funçãozinha mágica lá, que altera umas propriedades e você não consegue mais nem trocar as propriedades dele, tá? É só para assim, a gente prestar um pouco de atenção que sempre que a gente for criar uma const, lembrar disso. Se for tipo primitivo, beleza, não vai conseguir mudar. Agora, se for um objeto, eu consigo fazer isso, tá? Eu consigo trocar a propriedade, mas eu não consigo mudar para onde ele está apontando, tá? A mesma coisa para array. A partir do momento que eu criei um array e atribuir para esse cara, eu consigo ir lá, adiciona um novo item, eu consigo remover um item, eu consigo trocar diretamente, tá? Mas eu não consigo vir aqui e mudar para outro array, tá? Aponta para outro cara, isso a gente não consegue fazer. Vamos só ver a saída desse cara aqui, vai dar um erro, aqui ó. Como eu falei, o name a gente não consegue mudar. Agora tem que dar outro erro, que a gente não consegue fazer um reassign, né? Setar novamente uma constante.
mas aqui em compensação, aqui é a saída do nosso array. Então o que eu fiz aqui? Eu adicionei o João. João está aqui. Eu peguei o primeiro item e tirei do array. No caso é o Guilherme. Consegui fazer. E aí eu peguei o segundo item, porque a array começa com o índice 0, tá? O primeiro índice é o índice 0. E vou lá e troco o nome dele para James. Então, a Jennifer, né? Então vamos fazer linha a linha. Então aqui eu tenho beleza, João adicionado. Aqui o Guilherme saiu fora. E aqui a Jennifer virou James. Tá? É isso que a gente está fazendo. Então é só um ponto para a gente lembrar quando for declarar constantes.